Quinta-feira é dia do comentário do quadro Picanha Cultural, aqui na Rádio Univates, no Enciclopédia 95.1, picanhacultural.com.br, o site que fala de música e cinema com uma gordurinha a mais. E o Thiago Baldi está aqui para falar com a gente, né, Thiagão? Beleza? Como é que estamos, Thiagão? Tranquilo? Só vai. Obrigado novamente pelo espaço, né? Rádio Univates. Convidando já o pessoal para visitar, né? O www.picanhacultural.com.br. E a gente está aqui de novo, né? Para falar dessas coisas que a gente gosta, né? Cinema e música. Gostamos muito, né? A gente falava antes, fora do ar, né? Que é a primeira vez que a chamada na quinta-feira, aqui no dia do Momento Picanha, é de um Cine Baú, né? O Cine Baú, para quem está ouvindo e talvez pegando pela primeira vez, é um quadro dentro do blog com os clássicos do cinema, né? Então, a gente se mete ali a falar dos filmes mais antigos e daqueles que marcaram época por esse ou por aquele motivo, né? E O Sol é para Todos é um desses. Até eu revi recentemente esse filme e ele casa bem com o mês de novembro, né? No mês de novembro a gente tem o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro. E ele trata, e talvez seja um dos primeiros filmes, eu até pesquisei um pouco isso para fazer a resenha, não consegui encontrar referenciais muito antigos sobre filmes que tratassem tão claramente assim sobre a questão do preconceito racial, né, e sobre como as coisas eram complicadas, especialmente para os americanos do Sul, nos anos 60, 50, enfim, antes daquele período em que teve fim, vamos dizer entre aspas, a questão da segregação racial, mas foi famoso só para inglês ver, né? Porque quem assistiu um outro filme que a gente já resenhou no blog também, o Selma, que é um filme que teve até indicações ao Oscar, esse ano viu que não era bem assim. Os negros não tinham direitos básicos assegurados, que fossem ao voto, não podiam frequentar os mesmos lugares de pessoas brancas, né? E O Sol é para Todos trata de um advogado, né, que é interpretado pelo Gregory Peck, era um galã na época, né, um nome bem conhecido, que assume um caso onde ele vai defender um jovem negro que é acusado de estuprar uma jovem branca, assim, filha de gente importante na comunidade. Só que a trama se passa no Alabama, né? O Alabama é... Estado tradicionalmente segregacionista. Isso. Né? Estado tradicionalmente segregacionista, exatamente isso aí, Thiago. Então, esse advogado, que é o Gregory Peck, ele assume esse caso, mas ele é um sujeito assim, de bom caráter, né? Mas ele acaba sofrendo essa dificuldade na comunidade ali, né? Tá cheia de... Eu até brinco na resenha ali, de cidadãos do bem, né? Mas que não vão hesitar em empunhar uma arma para ameaçar ele, para intimidar esse advogado em relação... Porque só o fato de tu te colocar à disposição para defender um negro, né, no tribunal nessa época, já era um motivo de grande rebuliço na comunidade. E o advogado... Claro, o advogado é branco, né, o Gregory Peck é branco, e tem toda essa discussão, porque no filme ele tem uma empregada negra também. Então tem toda essa discussão do ajuda de um lado, mas por um outro é uma questão complicada para a época. Mas é um filme que pela primeira vez partiu de um ponto de vista diferente em relação ao tema, em uma época que era complicada a situação, né, em solo americano, né. Então, ele é de 1960. 1962. Eu até cito ali na resenha que aquele famoso discurso do Martin Luther King é de 63, né? Aquele do I Have a Dream, que está no filme Selma até, né? Então, para ver, era uma época fervilhante sobre esse tema, né? E de difícil abordagem, vamos dizer. Então, o diretor, até ele nunca mais voltou a fazer um filme assim que fosse marcante, né? O Robert Mulligan. Mas ele tem esse filme na filmografia. E bom, não por acaso, ele está na 34ª posição entre os melhores filmes americanos de todos os tempos, pela riqueza na abordagem, né? Porque não é apenas um filme de tribunal sobre um advogado branco defendendo um jovem negro perante uma comunidade branca, né? Vamos dizer assim. Ele é um filme que ele tem um lado lúdico até, em algum ponto, porque esse advogado ele aproveita todo o ensinamento que ele tem a dar, vamos dizer assim, no dia a dia dele como advogado, para repassar isso para as crianças
dele, né, para os filhos dele. Noções de moral, de respeito às diferenças, né, porque enquanto ocorre essa trama de tribunal, paralelamente as crianças veem num vizinho que eles têm ao lado, na casa ao lado, alguém ameaçador. Mas eles não sabem quem é, um vizinho estranho que teria uma doença, um problema mental, talvez, alguma coisa assim. E bom, o terço final tem um momento redentor, assim, muito, muito bonito desse conjunto sobre o respeito às diferenças, né, entre as pessoas, né. Então é um filme que ele tem essa riqueza, porque ele traz a seriedade de das cenas de tribunal, que são realmente impactantes e cheias de reviravoltas, né. E para quem assiste, é um deleite assistir um filme desses, né, porque é muito legal. E ao mesmo tempo tem essa parte das crianças, né, que estão, é quase como se fosse paralelamente, como se estivesse acontecendo um filme tipo Os Goonies, assim. As crianças indo até aquela casa do vizinho, se arriscando, entra no pátio, não entra, né, porque eles veem uma ameaça ali, né, que não sabem o que é. É daqueles clássicos, né? Esse assim, claro, né, clássicos do cinema tem tantos, né, Tiagão, e a escolha do filme que vai figurar no Cine Baú é sempre um processo complicado, né? Porque são muitos filmes bons, né? E que bom, esse quadro dá para fazer por muitos anos, com muita tranquilidade, né? Mas esse filme aqui, ele é fundamental, e ele seria fundamental até para alguns segmentos, né? Eu acho que estudantes do curso de Direito devem assistir esse filme, se é que eu posso aqui me dá o luxo de dar essa indicação, né? Mas existem alguns filmes fundamentais para estudantes da área jurídica. Esse é um deles. Até história, né? História, né? Porque ele tem todo esse contexto. E bom, até o nome do personagem do Gregory Peck, que é o Atticus Finch, existem aqueles nomes de personagens, né? Norman Bates, por exemplo, do Psicose, né? Kaiser Soze, dos Suspeitos, para falar um mais moderno. O do Clube da Luta, Tyler Durden. Uhum. São nomes de personagens que Don Corleone. Isso, Don Corleone, que ficam na memória até afetiva das pessoas, vamos dizer assim, que te marcam. Tu fala naquele personagem, tu já sabe. Eu acho que esse personagem do Gregory Peck é um deles, né? É o advogado. O filme foi indicado a vários Oscars, acho que foram 7, se não me engano, e ganhou em 3 categorias, entre elas ator, né, pro Gregory Peck. Então, esse filme, a gente ocupa o tempo do Picanha aqui para falar sobre ele, mas é porque ele é fundamental mesmo, né, Thiago? Não, e tem que ser bem falado. Quem não viu, como eu ainda não vi, né? Já fica como mas sugestão, está na lista ali, né? Então, O Sol é para Todos é o nome do filme, é de 1962, não é tão complicado encontrar ele. Eu não lembro se ele tem no Netflix. Eu acho que tem para quem usa a plataforma, né? Tem bastante clássicos lá, eu acho que ele está disponível em locadoras também, ele é de tranquilo acesso. Legal, e tem bastante coisa boa ainda aqui nessas últimas 2 semanas do Picanha, né? Aquela mescla do Picanha sempre que a gente faz, né? Tem o Henrique falou de um outro filme impactante ali, que esse no caso eu não vi, o Henrique, o meu colega, parceiro, amigo de blog, né? Que é o Beasts of No Nation. E a sugestão tá ali, ele deu uma nota muito boa pro filme, 9, e colocou os motivos ali de ser um filme que se aguarda até que seja o primeiro da Netflix a figurar, de repente, entre os indicados do Oscar, né? Seria mais uma novidade, mais um passo dessa plataforma aí, que não para de surpreender, né? O Netflix no caminho de se consolidar como uma empresa que consegue atuar em todos os segmentos, né? Desde as séries, que são ótimas as séries do Netflix, né? A gente não consegue dar conta de ver as séries originais, e tem outras séries disponíveis, e tem esse filme também, o Beasts of No Nation. Tem novidade em DVD, aquele filme que está ali na novidade, o Força Maior, é altamente indicado. Filme sueco, muito bom. Ele parece ser um cinema catástrofe, porque é sobre uma avalanche que cai numa plataforma de esqui, e uma tragédia que parecia que ia acontecer, mas não acontece, ela fica no quase. Só que o que acarreta a partir dessa não tragédia na família que está ali presente é que é o legal, sobre o comportamento deles perante esse fato, como eles mudam a partir
sendo repetitivo, de uma tragédia que não ocorreu, né? Ninguém morreu com a avalanche que acontece ali com 5, 10 minutos de filme, mas o comportamento deles, a reação das pessoas naquele momento é que vai determinar tudo que vai vir nessa trama ali pra frente. Então é um filme muito mais reflexivo e dramático sobre as nossas atitudes em situações extremas, né? Assim, como a gente vai reagir se a gente enfrentar um terremoto, por exemplo? Qual vai ser a tua primeira reação? Tu vai correr? Tu vai salvar aqueles que tu ama? Tu vai para baixo da mesa? Né? O Força Maior trata sobre isso, né? Como são nossas atitudes perante situações limite, com a família, sem a família, enfim. É um grande filme que ele vai um pouquinho além daquilo que foi O Dia Depois de Amanhã, né? Eu até faço esse comparativo ali, Tiagão, porque O Dia Depois do Amanhã, ou não faço, eu achei que eu tinha feito, os filmes de Hollywood, eles têm isso, os pais e mães e familiares vão até o limite, eles se tornam super-heróis para tentar achar família, filhos, né? O Dia Depois do Amanhã é isso, um pai atravessa uma nevasca, a Era do Gelo, atrás do filho que está numa biblioteca. É um filme legal, mas é um super-herói que só existe quase nos quadrinhos, né? Ali no Força Maior o homem comum, né? Diante de uma situação dessas. Como ele reage, né? Essa coisa do pai que tem que ser o protetor o tempo todo, que tem que demonstrar força, né? Numa sociedade muitas vezes patriarcal, tem que ser o defensor. Então, esse é o lado do Força Maior. E, bom, tu disse que tem filmes bons ali no Picanha, e realmente a gente deu a sorte de assistir alguns filmes legais e poder falar sobre eles, né, no blog. A exceção é o Belas e Perseguidas ali, que foi uma comédia que eu resolvi assistir, mas a resenha tá lá explicando por que é ruim o filme. E dá pra falar ruim de boca cheia ali, né? Nota 0,5. Foi a nota mais baixa. Alguém vai perguntar, talvez, o que foi o ponto 5? Nem eu sei o que é o ponto 5. Foi só pra não dar 0 pro filme, mas é um filme absolutamente machista, misógino e, mais incrível, dirigido por uma mulher, né? Mas aquela coisa da mulher sendo o clichê dos clichês, né? Se ela é uma policial, ela tem que ser masculinizada, né? Ela não pode ser feminina. Se ela é a latina, ela tem que ser a sexy, né? Então, a mulher nesse filme, ela é simplesmente objeto de deboche, né? Com perdão até da constatação, e não é minha, é o que está dentro do filme. E é justamente por isso que eu não gostei do filme, sendo que os homens sempre são a solução, sempre são pessoas ponderadas, centradas, mais inteligentes, mais espertas, que vão rir delas nas situações. Enfim, lamentável esse filme, lamentável que se faça em Hollywood produções ainda hoje em dia, né, com essas piadinhas anos 80 aí, do Belas e Perseguidas. O pior é que só fazem isso porque tem público que consoma, né? Tem público que consome, tem alguém que dá dinheiro ainda, né? Para obras desse tipo, né? Que tanto se discute. Mas enfim, o Picanha tá num momento ali quase politizado. E depois ainda tem o filme Rock the Casbah. Essa ali é uma expectativa, né? O quadro Na Espera que a gente tem com filmes com o Bill Murray, né? A gente sempre fica na expectativa. O nome é o mesmo daquela música do The Clash. Do The Clash, né? Mas aparentemente é só porque o filme trata de música, aparentemente. Eu só vi o trailer, e tá ali o trailer pro pessoal assistir. Ele é um produtor que vai parar no Afeganistão para tentar uma série de shows com um artista e se perdem lá e tem que, enfim, se reencontrar com uma artista local lá para tentar fazer alguma coisa da vida, né? Mas só o cabelo maluco do Bill Murray ali na foto já desperta ideia, né? Curiosidade, né? Porque é um ator que a gente gosta muito no Picanha ali e bom, quem gosta de cinema acho que tem um apreço, um carinho pelo Bill Murray, né? Porque ele está em produções, as do Wes Anderson, por exemplo, enfim, ele sempre está em produções engraçadas e divertidas, a figura dele é nesse padrão. Legal, e para fechar ainda tem a dica sempre brilhante, né, da professora Rosane Cardoso no Espaço do Leitor. Né? A gente falou dos produtos ali do blog, mas o importante mesmo, o significativo é quando vem alguém com
com bagagem para falar, né? Alguém que que seja balizado no tema, né? Uhum. E ninguém melhor que a professora Rosane. Bom, ela se ofereceu, ela escreveu para nós, foi a segunda vez que ela escreveu. E, bom, para nós é sempre ótimo quando ela faz a oferta, porque poder contar com o texto dela sobre um filme grego que parece ser fantástico, né? Que é esse Miss Violence. Bom, o texto dela é riquíssimo e só dá vontade de assistir esse filme, né? Quando a gente lê sobre ela. Tomara que ela manifeste mais vezes interesse em participar conosco, né? Vai enriquecer o Picanha e vai aumentar as visitas ocasionalmente. Que maravilha. Tiagão, www.picanhacultural.com.br. Isso aí. A gente falou só de cinema, né? Mas tem música lá também. Tem música lá também. Música e cinema com uma gordurinha a mais. A gente se arrisca a falar dos dois temas, né? Lá no Picanha, www.picanhacultural.com.br. Maravilha. Voltamos então em 15 dias. Isso. 15 dias. 14. Daqui a 2 quintas-feiras. Então tá. Até lá, Tiagão. Valeu. Um abração a todos. Valeu. Outro. Então esse é o Momento Picanha Cultural aqui no programa Enciclopédia 95.1 com o Thiago Baldi. Ele e o Henrique Susba de Oliveira fazem o site que fala sobre música e cinema com uma gordurinha a mais. Picanha Cultural também no Facebook e no site picanhacultural.com.br.